Fala aí, os seres humanos da segunda série, tudo bem? Professor Renato Amigo aqui falando com vocês para explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica desse nosso vídeo de hoje e que ele vai ser repetido aí várias vezes enquanto estivermos aí ainda em isolamento social, tá? O que acontece? Vocês perceberam que eu disponibilizei para vocês a lista 11, né? Que é uma lista de exercícios de gases, que foi o assunto que a gente trabalhou aí no final, né, antes de vocês entrarem em férias, e é um assunto bastante importante, vocês também vão vê-lo na física, e agora eu resolvi preparar essa lista, vamos chamar assim de lista extra, onde eu misturo todos os assuntos e vocês vão ver que esses assuntos vão aparecer, né, transformações gasosas, as variáveis de estado, a equação, né, de Clapeyron, a ideia da mistura de gases, enfim, então tudo isso aqui vai aparecer nessa lista. E a partir de agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer semelhante ao que eu faço lá no meu canal, né? Para quem já me acompanha deve conhecer, para quem não me acompanha vai conhecer a partir de agora, tá? Então, quando eu publicar uma lista para vocês, além de eu disponibilizar o arquivo em PDF com o gabarito comentado da lista toda, além da gente ter algumas interações, algumas lives que são justamente para resolver exercícios e para tirar dúvidas de vocês, eu ainda vou gravar um vídeo como este que eu estou gravando agora com a resolução na íntegra da lista. Eu vou resolver todos os exercícios. No caso, é óbvio que vai ficar um vídeo gigantesco. Então assim, não tem muito sentido eu subir ele lá para o Drive, vai ficar muito pesado. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir ele para o YouTube. Tá? Eu subo ele como não listado e compartilho com vocês o link do vídeo. Na descrição deste vídeo, se você está assistindo no YouTube com um link exclusivo para vocês, na descrição do vídeo eu trago para vocês o momento exato em que eu inicio a resolução de cada um dos exercícios. Tá? Vamos supor que o exercício 8 começa no minuto 43 e 15 segundos. Então, se você está com dúvida só no exercício 8, você vai direto lá para o minuto 43 e 15, acompanha a minha resolução, se ela for suficiente para você, ok. Se ela não for, você manda um WhatsApp para mim que a gente volta a conversar, tá? O intuito de gravar dessa forma é que vocês tenham todas as possibilidades do mundo para conseguir entender a resolução do exercício, tá? Se mesmo assim você não conseguir, entre em contato comigo que a gente tenta explicar, tenta mandar um atendimento individualizado para vocês, tá? É normal, né, você não entender o exercício de primeira, é normal você precisar olhar para a resolução para conseguir depois resolver o exercício, tá? Não fiquem preocupados se isso estiver acontecendo, tá? É absolutamente normal. Outra coisa, se você quiser ver o vídeo inteiro, como ele está muito longo, eu recomendo que você aumente a velocidade da reprodução aí no YouTube. Vocês sabem muito bem fazer isso, né? Então é só você aumentar a velocidade. Se de repente caiu lá num ponto que você não entendeu uma passagem ou que eu fiz diferente do que você fez, é só você dar um pause, volta um pouquinho e aí vê na velocidade normal, tá bom? É sempre importante você estar assistindo aí as resoluções dos exercícios para ver se você está resolvendo certo. De repente você pensou de maneira equivocada do ponto de vista químico, mas do ponto de vista matemático deu certo, e aí é legal a gente conversar para poder justamente minimizar eventuais dúvidas desse tipo, tá? Então por isso que é bom você assistir o vídeo, tá? Mas não precisa assistir o vídeo inteiro, vai naqueles pontos em que você tem maior ou que você apresentou maiores dificuldades, tudo bem? Outra coisa, eu já fiz uma pré-resolução. Na verdade, o que eu fiz foi destacar os pontos principais, os dados do exercício, né? Eu já tirei dos enunciados. Por quê? Porque a ideia aqui não é ler o enunciado todo com calma. Porque se você chegou até aqui, é sinal que você já leu pelo menos o enunciado, né? Eu vou direto nos pontos mais importantes e vou comentar o que o exercício queria com aquele enunciado. Tudo bem? Então, feitas essas observações, ó, então a gente vai aí para iniciar a nossa resolução, beleza? Resolução do primeiro exercício. O que é esse exercício aqui? Ele é um exercício da Unicamp. Ele é bem legal porque ele fala o seguinte, ó, ele está trazendo para a gente a ideia de calcular a pressão do gás no pescoço da garrafa de uma bebida carbonatada, né, de uma bebida que tem
né, CO2, tá? O que acontece, né, seria aquele gargalinho da garrafa, quando você tem lá um refrigerante, enfim, ou qualquer outro tipo de bebida gaseificada, que você tem naquele gargalinho. Ele quer justamente que a gente calcule qual é o número de mol de gás que tem naquele gargalo. Para isso, ele tem que nos informar algumas coisas, tá? A temperatura e o volume ele deu. Agora, olha a pressão. Olha a unidade da pressão que ele está dando. Eu estou só ajustando o volume aqui para ficar tranquilo. Olha a unidade de pressão, Pascal. Pascal é uma unidade que os físicos usam, né? E a gente tem que lembrar qual que é a fórmula para calcular a pressão. Lembra que pressão é força por unidade de área, não é? Qual que é a unidade de força na física? É Newton, né? Qual que é a unidade de área? Metro ao quadrado. Então a gente pode dizer que Pascal, esse Newton aqui ficou estranho, né? Deixa eu fazer de novo. A gente pode dizer então que Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado. Tá? Então, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Assim como 1 Joule, ele deu a constante dos gases 8 Joule por mol Kelvin. Assim como Joule nada mais é do que Newton por metro. Tá bom? Então, Joule a gente pode considerar Newton por metro. Tá? Então, as duas unidades são muito parecidas, então a gente pode usar aí sem problema. Então, toda vez que você relacionar pressão em Pascal, o R tem que estar em Joule. O professor precisa decorar? Não, porque o exercício vai fornecer. Esse aqui é um típico exercício que é interdisciplinar, né? Que as universidades dizem, tem tantas questões interdisciplinares. Esse é um exemplo. É uma questão interdisciplinar de física com química, né? Porque além de explora, né, a ideia de número de mol, que é algo que a química trabalha muito, mas também está explorando as unidades que a física usa nos conceitos de gases, tudo bem? Então, vocês vão se deparar muito com exercícios desse tipo, tá? Então, aqui os detalhes, né? Temperatura 7 graus Celsius, não serve para nada. 280 Kelvin, aí serve. Volume, 24 ml. O aluno desavisado transformaria isso aqui para litros, mas como a gente está trabalhando com as unidades da física, e a física usa metro como unidade, né, de distância, então a gente tem que usar metro cúbico como unidade de volume, tá? E aí, para quem não lembra, vamos fazer aqui o resgate, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se eu tenho 24 ml, eu vou dividir por 1000, depois eu divido por 1000 para passar para litro, e depois eu divido por 1000 de novo para passar para metro cúbico. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 6, tá? A pressão, 2,8 vezes 10 a quinta Pascal, e o R aqui, 8 Joule por mol Kelvin. E aí é só a gente substituir os valores, né? Como ele quer calcular o número de mol, a gente vai tirar aqui da expressão da equação de Clapeyron, né? Lembra lá, o PV igual a nRT, então a gente vai calcular o número de mol, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao PV sobre RT, tá? E aí a gente pode começar a brincadeira. No lugar da pressão eu vou colocar 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. No lugar do volume eu vou colocar 24 vezes 10 a menos 6. Aí a gente vai dividir aqui pelo nosso R, que é 8. E pelo nosso volume, que vai dar 24 vezes 10 a menos 6, né? Então, não, nossa temperatura aqui embaixo, né? Não sei o que eu estou colocando o volume. A temperatura é 280 Kelvin. Olha lá, agora tá certo. Beleza? Me empolguei aqui, tá? Então vamos lá, resolvendo essa conta, a gente vai ter que o nosso número de mol vai ser igual a... Então eu vou pegar aqui o 2,8, vou multiplicar pelo 24... Vou dividir por 8 vezes 280, que vai dar 0,03. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,03. Opa, entrou um negócio aqui no meu computador, já desliguei. 0,03, aí 10 a quinta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 1, né? Então, assim, ó, esse número aqui não está em notação científica, que ele está pedindo tudo em notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número para notação científica. Eu vou deslocar a vírgula 2 vezes, então eu vou ter aqui o número 3, tá certo? Se eu desloquei a vírgula 2 vezes, deixei o número maior, o expoente da minha potência tem que ficar menor, né? Então, vai ser 3 vezes 10, aí que era menos 1, ele vai ficar 2 unidades menor. Então,
3 vezes 10 a menos 3 mol. É essa a resposta do exercício, tá? E aí aqui dá a alternativa D de dado no exercício de número 1, tá bom? Então, tá? O exercício de número 2, de novo, também é um exercício interdisciplinar, né, da FUVEST, aí é de química com biologia, e aqui ele fala lá do grão da pipoca, então ele está dizendo como é o nome da região A e B, então você vai, né, tem que saber isso da biologia, e na química ele quer saber qual é a pressão, né, qual foi a pressão que aconteceu aqui dentro para o milho estourar. Então ele diz que quando a pipoca é aquecida, parte da água se transforma em vapor, é esse vapor que faz a pressão aumentar lá dentro, né, do grão. Quando a temperatura é 177, a pressão é suficientemente grande para o milho estourar. Um estudo feito por um grupo de pesquisadores, daqui vem para cá, tá? Opa, não tô com a minha caneta. Então vamos lá, caneta. Daqui vem para cá. Então um estudo feito por um grupo de pesquisadores determinou que o interior do grão tem 4,5 miligramas de água, da qual no momento anterior ao rompimento, 9% está no estado vapor. Então 4,5 é a massa da água que tem lá dentro, mas somente 9% virou vapor. Esse vapor atua como um gás ideal e ocupa um volume de 0,1 ml. Então ele quer calcular a pressão, né, na hora de que a bichinha vai estourar. E aí se você reparar nas alternativas, ele tem uma parte falando de biologia e uma parte falando de química. Eu que não tenho a habilidade que vocês têm em biologia, porque vocês são muito mais espertos do que eu tenho que torcer para não dar 5,9. Porque se der 5,9, eu vou ter que saber de biologia. Eu vou ter que saber se o B é endosperma ou se é xilema. Se der qualquer outro valor aqui, eu estou tranquilo. Então eu vou torcer para não dar 5,9. No caso de vocês, se de repente você é melhor em biologia, você já sabe que, por exemplo, sei lá, eu sei que o A é endosperma. Acabou, você já resolveu o exercício. Deu para entender como que é a lógica? Então, às vezes você sabe muito de uma matéria, você consegue resolver, mas isso aqui é uma questão interdisciplinar, uma questão bem bonita, aliás, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a massa de água que passou para o estado vapor. Né? Eu tenho aqui que a massa de água é 4,5 miligramas, ou 4,5 vezes 10 a menos 3 gramas, só que 9% virou vapor. Então eu vou descobrir isso. A temperatura ele me deu 177 graus Celsius, não serve para nada, eu já vou para 450 Kelvin. O volume 0,1 ml, aí eu faço 0,1 vezes 10 a menos 3 litros, né? Aí eu vou passar para litros, e o R que ele também deu 0,082. Então a primeira coisa eu vou pegar, eu sei que esse 4,5 vezes 10 a menos 3, ou 4,5 miligramas, equivale a 100% da massa de água que eu tenho. Só que ele disse que só 9% disso se transformou em vapor. Então eu vou calcular quanto que vale esses 9% aqui, tá? Então eu tenho 4,5 vezes 9 dividido por 100. Olha só, eu tenho 0,405 miligrama, que equivale, né, óbvio, né, você sabe disso, a 0,405 vezes 10 na menos 3 gramas. Então é essa massa de água que eu vou usar e não essa. Aí eu vou colocar aqui a minha expressão, né, que é o tal do PV igual, aí eu vou usar massa sobre massa molar vezes RT. O que ele quer descobrir é a pressão final, então eu vou isolar a pressão aqui e já vou colocar os valores, tá? Então aqui no lugar da massa eu vou colocar 0,405 vezes 10 a menos 3. O R, 0,082. A temperatura, 450 Kelvin. Ó, 450 Kelvin. Aí eu vou dividir isso tudo aqui pela massa molar da água, que dá 18. E pelo volume, né, que passou para cá multiplicando, que é 0,1. 0,1 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 corta com esse, e aí o que me sobra é 0,405 vezes 0,082 vezes 450, dividido por 18 vezes 0,1, né? Olha só, deu 8,3 atm. E aí eu posso dizer que é a letra A. Olha só que bacana. Então, vamos supor assim, ó, o cara que manja só de biologia
responderia, porque a endosperma só tem na letra A. O cara que manja só da química ou da física, para usar a lei dos gases, também responde, porque deu 8,3. Então olha só que legal, né? A bancada lá da FUVEST, né? A banca da FUVEST foi bacana nesse exercício, tá? Então exercício 2 aí, a resposta é 8,3. E aqui agora para o exercício de número 3. O exercício de número 3 é um exercício do Mackenzie, tá? Um exercício bem bacana. Ele fala o seguinte pra gente, olha só que legal. Ele tem lá uma amostra de 20 gramas de um gás, ele não sabe que gás que é, mas ele disse que ela ocupa um volume de 15,5 litros, numa pressão de 623 milímetros de mercúrio, uma temperatura de 37 graus Celsius. Ele quer saber qual que é o gás, né? Então, olha só, ele deu a massa, deu volume, deu pressão, deu temperatura e deu R. A temperatura 37 a gente passou para 310 Kelvin, né? Tem que lembrar disso. O R para milímetros de mercúrio é 62,3, não precisa decorar, ele vai ter que fornecer. E o volume é 15. Então eu vou simplesmente utilizar de novo o PV igual a nRT, mas eu vou calcular aqui o número de mol, tá? Eu não vou usar a massa agora. Então, se PV igual a nRT, N é igual a PV sobre RT, certo? Então a gente tem que saber fazer isolar e fazer essas continhas aqui, tá certo? Então vamos lá. Bom, P, quanto que é a pressão? É 623, né? Então aqui, ó, 623. O volume é 15,5, beleza? O nosso famosíssimo R é 62,3 e a nossa temperatura é 310 Kelvin, né? Sabe que aqui e aqui você pode simplificar, vai dar 10. Você simplifica aqui e aqui, né? Então eu vou ter 15,5 dividido por 31. 15,5 dividido por 31 na minha terra dá meio, mas vamos ver se é isso mesmo. Ó, é isso mesmo, tá? Então aqui a gente sabe que eu tenho, ó, N igual a meio mol. Beleza. Eu sei então que eu tenho meio mol de gás. E olha só, o exercício me deu a massa de meio mol de gás. Então eu posso dizer que este meio mol de gás aqui, ó, este meio mol de gás, ele tem 20 gramas. Ora, se eu sei qual é a massa de meio mol, eu descubro a massa de 1 mol, para saber a massa molar desse gás, né? Então aqui a gente vai ter 40 gramas. Tá, eu descobri então que a massa de 1 mol de gás é 40 gramas. Agora eu quero saber qual desses gases aqui pode ser este gás em questão. Olha só, no item A, ele fala pra gente que o gás é o hidrogênio, é o H2. Só que o H2 tem uma massa de 2 gramas, então não pode ser. Vamos ver o item B, qual que é? O gás carbônico, né, que é o nosso CO2. Aqui CO2 é 12 com 32, né? Aqui vai dar 44 gramas, também não pode ser. Bom, então vamos para o item C. No item C ele está falando que é o gás argônio. A gente tem que lembrar que o argônio é um gás nobre, então ele vai ser sozinho aqui. A massa dele é 40. Opa! Achamos aqui, hein? Ó, 40. Mas como eu não estou com pressa, eu quero ver os outros. Vamos ver o gás etano. Ó, quem que é o etano? Você lembra de quem é? Ó, C2, né? Que é o etano. Ó, AN é um hidrocarboneto com ligação simples entre os carbonos. Então a fórmula geral é CnH2n mais 2. Então aqui é o C2, né? H6. Quanto que é a massa aqui? É 24 com 6 vai dar 30. Então aqui é 30 gramas. Também não é. E no item E é o gás nitrogênio, então é o N2. Então isso aqui vai dar 28 gramas. Ó, você vê que só um desses gases tem a massa igual a 40, que é o gás argônio. E aí a gente tem aqui que no exercício 3, a alternativa correta é a alternativa C de casa, beleza? Vamos para o próximo exercício. Não sei se o som está estourando um pouquinho. Eu vou tentar diminuir ele. Pode ser que ele esteja estourando, mas eu não vou regravar o vídeo por conta disso não, tá? Eu vou dar uma diminuída aqui. E aí eu acho que ele não estoura mais. Não está estourando mesmo. Bom, vamos lá. Aqui é um exercício do ITA. Ele fala o seguinte aqui pra gente, ó. Considere um recipiente de 320 litros ao qual são adicionados gases ideais nas seguintes condições. Hélio, ele colocou 30 mil centímetros cúbicos, que tinha uma pressão de 760 centímetros de mercúrio e 27 graus Celsius. O monóxido de carbono, 250 litros, ele deu as condições, né, de volume, pressão e temperatura de 3 gases
E ele falou que depois que ele adicionou esses gases dentro desse meu recipiente, ele teve uma pressão de 4,5 atm. Ele quer saber qual é a pressão parcial do hélio. E a gente viu que a pressão parcial de um gás é referente, não tem relação com a sua fração molar. Lembra disso? Que a gente viu em aula, ó, que a pressão total de um gás é igual à fração molar vezes a pressão desse gás. Desculpa, que a pressão de um gás, a pressão do gás A, é igual à fração molar do gás A vezes a pressão total. Agora tá certo, tá bom? Bom, então se eu sei que tem relação entre a pressão e a fração molar, o que é a fração molar? É o número de mol do gás sobre o número de mol total. Então eu vou tentar descobrir o número de mol desses gases aqui nessas condições, porque o número de mol de hélio aqui vai ser o mesmo número de mol de hélio aqui, o número de mol de monóxido de carbono vai ser o mesmo aqui, o número de mol de monóxido de nitrogênio vai ser o mesmo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o número de mol de todo mundo. Tá? Aqui eu já transformei, né, para as unidades, ó, 760 centímetros de mercúrio. Dá 7.600 milímetros de mercúrio. O R é 62,3. Apesar dele não dar aqui, no ITA ele dá, né? Tem um formulário no início da prova, ele dá tudo pra gente. E o volume, que é 330 mil centímetros cúbicos, eu passei para 30 litros, né? Que litro seria decímetros cúbicos, tá? Então a gente vai calcular o número de mol de cada um dos gases aqui, ó. Então a nossa pressão é 7.600. O nosso volume aqui é 30. Tá? O nosso R aqui é 62,3, né? E a nossa temperatura aqui é 300 Kelvin, porque, de novo, né, a gente não usa temperatura em graus Celsius. Ó, então já deu para cancelar bastante coisa. O que sobrou aqui para a gente? Sobrou 760 dividido por 62,3, que deu 12,2, né? 12,199, né? Então aqui o número de mol do hélio vai ser 12,2 mol. Tá? Então eu já sei qual é o número de mol do hélio, mas eu preciso saber o número de mol de todo mundo. Então agora eu vou calcular do monóxido de carbono aqui em verdinho. A pressão é 1.140 milímetros de mercúrio, o R 62,3, a temperatura menos 23, que é 250 Kelvin, e o volume 250 litros, né? Então você vê que mesmo no ITA ele coloca uns números aí que dá pra gente, né, fazer alguns cancelamentos, tá? Ó, então aqui a gente tem lá os nossos 1.140 vezes o volume, que é 250 litros, né, dividido pelo nosso 62,3 vezes 250 Kelvin, que é a temperatura. A gente corta esse com esse. O que vai sobrar? 1.140 dividido por 62,3, que deu aqui 18,3, né? Então, o número de mol é o monóxido de carbono, né, que é do CO. Então, deu aqui 18,3 mol, tá? E agora a gente vai para o nosso último gás aqui para calcular, que é o monóxido de nitrogênio. Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui tudo deu ATM, foi perfeito aqui, né, as unidades. Então, aqui a pressão é 0,273 atmosferas. O nosso volume aqui é 2.000 litros, né, que ele deu lá 2 metros cúbicos, né, então 2.000 litros. A gente vai dividir isso pelo nosso R, que é 0,082. E a nossa temperatura, que é 273, tá? Dá para fazer uma relação aqui, né? Então aqui 1, 2, 3. Então aqui vai ser 1.000, né? Aqui a gente vai cortar lá, então vai ficar bem fácil, ó. 0,273 vezes 2.000 dividido por 0,082 vezes 273. E aí a gente tem aqui que o nosso número de mol, né? O nosso número de mol aqui vai ser igual a 24,4. Então aqui a gente tem 24,4 mol do monóxido de nitrogênio. Então, para a gente fazer o cálculo, né, da pressão, ele quer saber, sabendo que a pressão total, ele quer a pressão parcial do hélio. Então, para fazer o cálculo da pressão parcial do hélio, então eu posso dizer assim, ó, que a pressão do hélio vai ser igual o número de mol do hélio sobre o número de mol total vezes a pressão total,
tá? Bom, eu tenho todos esses valores, né? Então a pressão parcial do hélio vai ser igual ao número de mol do hélio, que é 12,2, certo? Ó, 12,2, dividido pelo número de mol total, né? Que é o 12,2 mais 18,3 mais 24,4. Então aqui eu tenho 54,9. 54,9 vezes a pressão total que ele me deu ali, que é 4,5 atmosferas. Certo? E aí a gente vai fazer o cálculo para a pressão do hélio. Vocês estão vendo aí então. 12,2 dividido por 54,9 vezes 4,5, que deu exatamente 1, né? Então deu 1 atm. Olha só que bacana. Então nós chegamos aí na pressão do hélio, que é 1 atmosfera, então deu a alternativa D de dado aqui no nosso exercício de número 4, beleza? Então calculei o número de mol de cada um deles separadamente, utilizei uma das expressões que a gente aprendeu em aula, né, que a pressão parcial do gás X é igual à fração molar desse gás vezes a pressão total, que esse gás, né, da mistura gasosa. Beleza? Então aqui é um exercício de mistura gasosa que caiu no ITA, tá bom? Olha lá, um cilindro hermeticamente fechado, cuja capacidade de 2 litros encerra, ou seja, tem dentro dele 5 kg de nitrogênio. Assinale a alternativa que apresenta o volume contido nesse cilindro ao ser liberado para a atmosfera. Então, ó, ele não quer saber, né, o volume do cilindro. Ele quer saber esses 5 kg nas CNTPs equivale a que volume de nitrogênio. Ele disse que o volume molar é 22,4 litros e a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir quantos mols tem aqui dentro, né? Então eu sei que 1 mol de nitrogênio, ó, 1 mol de nitrogênio, ele pesa 28 gramas, certo? 5.000 gramas de nitrogênio, 5.000 gramas de nitrogênio, tem quantos mols lá dentro? Tá? Então aí a gente vai descobrir isso fazendo, né, a continha simples aqui, 5.000 dividido por 28. Eu vou ter aqui 178, ó, 178,57 mol de nitrogênio, tá? Só que assim, ele quer saber o volume. Bom, eu sei que nessas condições, ou seja, nas CNTPs, 1 mol tem 22,4 litros. Bom, 178,57 mol tem Y litros, né? Então eu vou pegar esse 178 e vou multiplicar por 22,4 e vai dar algo próximo de 4.000 litros, tá certo? Então aqui a gente tem 4.000 litros, então basicamente aqui é a alternativa B. Esse é um exercício bem interessante, que ele deu esse primeiro volume, mas ele não está perguntando dentro do recipiente, porque dentro do recipiente o volume é 2 litros, né? Tá meio óbvio isso ali. Ele está perguntando o seguinte, quando ele abre o recipiente nas CNTPs, qual é o volume de gás nitrogênio que escapa? Bom, eu sei que, então, nas CNTPs, se eu tivesse 1 mol de nitrogênio, ele escaparia 22,4 litros. Como eu tenho 178 mols de nitrogênio dentro daquele meu cilindro, então vai escapar 4.000 litros, tá bom? Então esse é um exercício que, vamos dizer assim, ele é simples na resolução, mas ele talvez não seja tão simples assim na montagem do exercício, né? Muito aluno tentaria usar aqueles 2 litros lá, tá? Eu já cansei de aplicar esse exercício e eu sei que é assim mesmo, né? A galera tenta usar aquele 2 litros. Só que assim, ele falou que o recipiente tem 2 litros, ele tá perguntando qual é o volume. Gente, não tem muito sentido eu calcular uma coisa que eu já tenho, né? Então ele tá dizendo assim, tipo, imagina, é como se eu fizesse o seguinte, imagina que tem dentro de um frasquinho de desodorante, tem um certo volume lá dentro, não é? Que ele tá sob pressão, aí sob pressão o gás fica líquido. Se você apertar lá o e escapar, qual é o volume de gás que escapa? É óbvio que é muito maior do que o volume nominal daquele cilindro, né? Por quê? Porque lá dentro daquele cilindro ele está no estado líquido, porque ele está sob alta pressão. Quando eu igualo, né, quando eu jogo ele na pressão da atmosfera, aí eu vou aumentar bastante o volume que vai ser, ou que esse gás vai poder ocupar. Tá bom? Deu para entender? Espero que sim, tá?
Vamos então agora para o exercício de número 6. No exercício de número 6, é um exercício do Mackenzie, olha só que legal. Ele fala o seguinte: uma mistura gasosa ideal não reagente, formada por 10 gramas de hidrogênio, 10 gramas de hélio e 70 gramas de nitrogênio, encontra-se em um balão volumétrico de 5 litros com a temperatura de 27 graus Celsius, que a gente já transformou aqui para 300 Kelvin. Ele deu a constante dos gases e as massas molares de cada um deles aqui. E aí ele fala o seguinte: há na mistura 10 mol de hidrogênio. Então eu tenho que transformar tudo isso aqui para mol, para ver se aí se o item A está certo. Eu vou ver qual deles tem a maior quantidade em mol, é o que exerce a maior pressão parcial. Ele quer a pressão total exercida, eu tenho o número de mol total, é só fazer um cálculo rápido. Fração molar também é simples. E volume parcial também vai ser tranquilo de calcular. Uma vez que eu tenho o número de mol total, eu consigo calcular tudo de maneira muito tranquila, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular o número de mol de todo mundo. Então eu vou pegar aqui para o H2, né? Então para o H2, o que eu sei? Que 1 mol pesa 2 gramas. Como eu tenho 10 gramas, né? Então eu tenho aqui para o H2, eu tenho 5 mol, tá? Já tá errado, né? Então aqui a letra A já não pode ser. Mas eu vou calcular o número de mol do resto, porque eu vou precisar calcular a fração molar, essas coisas, né? Então, para o gás hélio, ó, para o gás hélio, eu sei que 1 mol de hélio pesa 4 gramas, né? 4 gramas. Ele falou que eu tenho 10 gramas de hélio, então eu vou ter aqui Y mol. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2,5, né? 10 dividido por 4? 10 dividido por 4 dá 2,5. Eu tô fazendo aqui para depois não errar e depois perceber lá no final do vídeo que errou, né? Aí, puta merda. Então, vou sempre conferir aqui as continhas, tá? Então, para o N2, né? 1 mol de N2 pesa 28 gramas. Eu quero agora aqui, ó, 70 gramas, né? 70? 70. Então, 70 gramas vai dar Z, né? Aqui também dá 2,5. Né? Porque, ó, 1 mol é 28, 28, 56, 56 mais 14 dá 70. Então, é 2,5 aqui. Tá? Então o item A não pode ser. O gás de nitrogênio exerce maior pressão parcial. Ó, ele tem... Não, o que exerce maior pressão é o que tem mais número de mol, né? Então é o hidrogênio, né? Então aqui também não pode ser. A pressão total exercida pela mistura gasosa é 20 atm? Não sei, eu vou calcular, né? Como que eu calculo? PV igual a NRT, né? Então aqui eu vou ter NRT sobre V. Bom, qual que é o número de mol aqui total, né? O número de mol total é 5 mais 2,5 mais 2,5 é 10, né? Então é 10 mol. O nosso R é 0,082. A nossa temperatura 300 Kelvin. E o volume do meu recipiente, quanto que era? O volume 5 litros, tá? Então a gente pode cortar aqui vai dar 2. Então a nossa pressão é 600 vezes 2, 600 vezes 0,082. Deu 49,2, ó. 49,2 atm. Essa é a pressão total. Então também não pode ser isso aqui, tá bom? Fração em mols do gás hélio é 25%. Vamos ver a fração molar do gás hélio. É o número de mol do hélio, que é 2,5, sobre o número de mol total, que é 10. Então aqui vai dar 0,25, que equivale a exatamente aí 25%. Alternativa D de dado. Ó, alternativa D de dado. A ideia do volume parcial é a mesma coisa, né? Quando a gente calcula lá, lembra? Ó, a pressão parcial do gás A é igual a fração molar do gás A vezes a pressão total. Aqui a gente pode dizer que o volume parcial do gás A é igual a fração molar do gás A vezes o volume total. Bom, então ele quer saber o volume do hidrogênio, é a fração molar do hidrogênio, quanto que é? 5 dividido por 10, que dá meio, né? Que dá meio, vezes o volume total, que é 5, né? O volume total é 5, né? Quanto que é o volume? 5. Então, meio vezes 5, a gente vai ter que o volume só do hidrogênio
é igual a 2,5 litros. Então, também essa aqui está errada. E aí é de verdade mesmo, é alternativa D mesmo. Ó. Tentei chegar em outra, mas não deu, né? Então aqui eu fiz toda a transformação, como ele pediu aqui em mol, eu transformei para mol, calculei a pressão total, calculei fração molar e calculei o volume parcial. O volume parcial eu calculo como se fosse a pressão parcial, só que ao invés de usar pressão, eu uso o volume, tá bom? Então fica bem tranquilo aí o exercício de número 6, tá? Vamos lá para o exercício de número 7. O exercício de número 7 ele fala o seguinte, ó, no laboratório é comum recolher-se um gás pelo deslocamento de água, né? Então aqui é aquele típico, né, experimento que é assim, você tem um recipiente aqui, ó, né? Esse recipiente está cheio de água, tá? Então ele tá cheio de água aqui preenchido. E vamos supor que eu tenho um caninho aqui, ó, que ele sai e aí ele está dentro aqui de um recipiente que está ocorrendo uma reação química. A reação ocorre aqui, aí libera gás. O gás sai e entra aqui, ó. O gás entra aqui e ele borbulha aqui no líquido. O que acontece? Esse gás tende a subir, né? E aí ele empurra o líquido aqui para baixo. Tá, então depois de um tempo aí do meu experimento, né? Esse negócio vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar com água, ou com o líquido mais ou menos por aqui, ó. E aqui nessa parte superior eu tenho o meu gás aqui, certo? Então eu estou recolhendo gás aqui dentro desse meu recipiente, tá? Isso é super normal de fazer em laboratório. Então ele coletou 400 ml de gás oxigênio a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Sabendo-se que, olha só que interessante, esse exercício é muito bom, eu adoro ele, ó. Então imagina que eu tenho aqui, ó, então aqui eu tenho o meu recipiente que eu estou recolhendo gás, tá? Imagina que esse aqui é o que eu estou recolhendo gás. E aí olha o que ele falou. Ele falou que aqui, ó, o volume aqui, ó, é de 400 ml, tá? Então aqui deu 400 ml. E aqui dentro tem gás oxigênio. Só que além de gás oxigênio, tem vapor d'água. Por quê? Porque aqui eu tenho água. Ó, pensa comigo, seres humanos. Aqui tem água. Se a água está líquida, ela passa para o vapor aqui, né? Então eu tenho um pouquinho de água aqui também. Então, esse volume aqui corresponde ao oxigênio mais a água. Então eu tenho 400 ml que tem oxigênio mais um pouquinho de água, tá? A pressão total aqui, ó, é 1 atmosfera. E a pressão da água é 0,03 atmosferas, que é o que ele deu aqui. Então o que ele falou? Ó, vamos ver se você consegue entender. A pressão parcial da água naquela temperatura é 0,03 atmosferas. Então, naqueles 400 ml lá que tem oxigênio, tem um pouquinho de água também. Quanto de água tem ali? 0,03. Qual que é a pressão total ali dentro? 1 atmosfera. Então, se eu sei qual que é a pressão total e sei qual que é a pressão da água, o que eu descubro? Qual que é a pressão do oxigênio. Tudo bem? Beleza? Então, naquele 1 atmosfera, não é tudo o oxigênio que está fazendo essa pressão. Tem uma partezinha de água, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o exercício. Olha só que interessante. Bom, o volume total aqui é 400 ml. Agora, olha a pergunta dele. Qual é o volume de oxigênio seco obtido nas mesmas condições de temperatura e pressão? Então, o que ele está perguntando? Se não tivesse essa água, qual que seria o volume aqui dentro? Bom, então a gente vai ter que usar uma das expressões que a gente aprendeu, que é a pressão vezes o volume inicial é igual a pressão vezes o volume final. Bom, a pressão inicial do oxigênio não é 1 nem 0,03, é a diferença entre esses dois valores, né? É 0,97. Tá? Então eu tenho 0,97, que é a pressão do oxigênio aqui, num volume de 400 ml, certo? Bom, se fosse seco, não tivesse água, a pressão seria de 1 atmosfera. Então, para uma pressão de 1 atmosfera, qual que é o volume que seria ocupado? Bom, se eu aumentei a pressão, eu tenho que diminuir o volume, né? Então, aqui está coerente, ó. Aumentou a pressão, diminui o volume. Agora, vamos calcular, ver quanto que é. Então, a gente tem que fazer 0,97 vezes 400, ó, 0,97 vezes 400, que vai dar exatamente 388 ml. Professor, dava para fazer de outro jeito? Dava. Ué, era só você calcular qual é a pressão que esse 0,03 está exercendo, né?
né, qual que é o volume que ele estaria ocupando. Aí você desconta, né? Também daria para fazer. Mas eu prefiro sempre relacionar a pressão do oxigênio com a água. Então, oxigênio mais água, só que a pressão do oxigênio nessa mistura é de 0,97. Bom, se tivesse só oxigênio, a pressão seria 1 atmosfera, né? Que é a pressão que ele está dando aqui, ó. Que é a pressão que ele deu aqui, tá? E aí, quanto que vai ser essa pressão? Ó, 1 atmosfera aqui, ó. Então, nessa pressão de 1 atmosfera, qual que é o volume que eu vou ocupar? Tem que ser menor que 400, porque se eu estou aumentando a pressão, eu diminuo o volume. Aí deu 388, então no exercício 7 a alternativa é B de bola. Então esse é um exercício bem legal lá da Estadual do Ceará, onde ele aborda um experimento, né, uma ideia de um experimento, e ele coloca dados assim muito simplesinhos que o aluno vai direto, às vezes ele nem sabe o que tem que fazer, né? Então aqui, só para resgatar, aqui eu tenho oxigênio e água, eles ocupam 400 ml. A pressão total aqui é 1 atmosfera. A pressão da água é 0,03. Então, a pressão do oxigênio aqui é 0,97. Como ele quer o volume do oxigênio seco, né, desse ar seco, eu vou tirar a água. Bom, se eu estou tirando a água, então é como se a água não existisse aqui. Aí a pressão de 1 atmosfera seria só do oxigênio. Eu quero saber qual que é o volume que ele iria ocupar. Ia ocupar 12 ml a menos, né, um volume bem menor, bem pouquinho, né, a menos, mas iria ocupar menos volume. Por quê? Subiu pressão, caiu volume, são inversamente proporcionais, certo? Seres humanos, outro exercício que eu adoro é esse exercício aqui da FUVEST, né? A FUVEST vira e mexe, bota esses exercícios de tabelinha assim, que eles são bem legais, né? Porque assim, eles não são complicados de resolver, mas eles são complicados de pensar na resolução. Bom, ele dá uma tabela com informações sobre 5 gases contidos em recipientes separados e selados. Agora olha só os dados aqui, temperatura sempre 273 e o volume sempre 22,4. O que a gente aprendeu? Que a CNTP, na verdade eu já escrevi ela aqui, né? Que a CNTP é 1 atmosfera, 273 Kelvin, ocupa 22,4 litros. Então o que eu posso dizer? Que quando eu tenho 1 atmosfera, 22,4 litros e 273 Kelvin, eu tenho 1 mol. Então olha só, seres humanos, no recipiente 1 eu tenho 1 mol. Ó, eu tenho 1 mol dentro do meu recipiente 1. No recipiente 2, vocês perceberam que a pressão, a temperatura e o volume é igual, mas a pressão dobrou? Se a pressão dobrou, o número de mol dobra também. Então aqui eu tenho 2 mol de gás. Aqui no recipiente 3, ó, eu tenho 4 mol de gás. No recipiente 4, eu tenho 1 mol de gás. E no recipiente 5 eu tenho 1 mol de gás, certo? Olha a pergunta dele. Qual recipiente contém o mesmo número de átomos que um recipiente selado com 22,4, 2 atms e 273 Kelvin de H2? Então eu vou primeiro pegar aqui o meu recipiente padrão, que é esse que ele quer que você compare, e vou ver quantos átomos tem aqui dentro, tá? Então o que eu sei? 22,4, 2 atm, 273 Kelvin, são 2 mol, não são? Então são 2 mol, tá? Bom, se são 2 mol, eu tenho 2 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Ai, professor, não entendi. Ó, esse 2 aqui é o número de mol, certo? Esse 2 aqui é a atomicidade. Uai, por quê? Pensa comigo aqui. Não é H2? Então, para cada uma molécula, eu tenho 2 átomos, concorda comigo? E o que é esse 6 vezes 10 é 23? Esse 6 vezes 10 é 23 é o número de Avogadro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de mol aqui, vai multiplicar pela atomicidade, e aí vai multiplicar por 6 vezes 10 é 23. Tá? 2 vezes 2 dá 4 vezes 6. Então aqui eu tenho, nesse meu recipiente padrão, eu tenho 24 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá? Agora eu vou ver nesses meus outros recipientes qual deles eu tenho essa quantidade. Então vou ter que fazer um por um. Sim, vai ter que fazer um por um. Então vamos fazer aqui primeiro para o O3, tá? Vamos ver se você entendeu a minha brincadeira aqui, a minha jogada, tá? Vamos ver se você entende ela.
Pensa comigo aqui, ó. Você que está fazendo aí, tenta responder. Vamos lá. Quantos mols eu tenho no recipiente 1? 1 mol, certo? Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes. Qual é a atomicidade do O3? É 3, né? E qual que é o número de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23. Então quanto que vai dar? 1 vezes 3 vezes 6. Vai dar 18 vezes 10 a 23. Não é 24, então não pode ser o recipiente 1. Vamos para o recipiente 2 que tem o neônio, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 2 mols, né? Então eu tenho 2 mols. O neônio é um gás nobre, então a atomicidade dele é 1. Aí eu vou multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. 2 vezes 1, 2 vezes 6. Quanto que dá? 12, né? Então aqui vai dar 12 vezes 10 elevado a 23. Não rolou também. Então vou para o recipiente 3, que é o recipiente que tem hélio, né? Vamos pensar agora aqui no hélio. Ó, eu tenho 4 mol, gente. Beleza, 4 mol. Então 4 mol. A atomicidade é 1, porque ele é um gás nobre. E aí eu vou multiplicar pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. 4 vezes 1, 4 vezes 6. Opa! 24 vezes 10 elevado a 23. Olha que bacana. Chegamos aqui no mesmo número, né? Então já sei que é o recipiente C. Mas eu estou satisfeito? Não. Se você está satisfeito, passa para o próximo. Agora eu não estou satisfeito. Eu quero calcular também para o recipiente que tem N2, né? Vai que a gente encontra 2 resultados iguais, né? Aí é raro a questão. Ó, 1 mol. Aí aqui a gente tem a atomicidade que é 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 1 vezes 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 10 elevado a 23 não é 24, então não pode ser. Vamos para o último recipiente, que é o recipiente que tem argônio. Aqui a atomicidade o número de mol é 1, a atomicidade é 1 porque é um gás nobre, e aqui a gente vai ter 6 vezes 10 elevado a 23. Então aqui a gente pode dizer que a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23. Se eu fosse colocar em ordem crescente de número de átomos, né? Esse aqui é o que tem menos átomos, que é o recipiente 5, depois vem o recipiente 2 e o recipiente 4 com o mesmo número de átomos, depois vem o recipiente 1 e por último vem o recipiente 3, que tem o mesmo número de átomos que é este recipiente padrão aqui, tá? Então, questão 8 aí, alternativa C de casa, beleza? Vamos aqui agora para o exercício 9, esse é um exercício também muito interessante de mistura de gases, né? A gente tem 3 gases aqui, então 3 recipientes indeformáveis, ou seja, com volume fixo. Tem volumes iguais, então eu posso chamar isso aqui de V, isso aqui de V, isso aqui de V. Né? Quando eu pego esses volumes e somo, eu vou ter 3V aqui, que é o meu volume total, certo? No primeiro recipiente, aqui então no A, tem o hélio a 400 Kelvin de temperatura e pressão de 3 atmosferas. No segundo eu tenho o nitrogênio 600 Kelvin, 4,5 atmosferas. No terceiro eu tenho o oxigênio 200 Kelvin e 1 atmosfera. Os balões são interligados entre si por conexões de volume desprezível, então você não considera esse volumezinho aqui da conexão. Elas estão fechadas. Ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Então ele deu a temperatura final. Tem o volume final. O que eu vou calcular? A pressão final. Então olha só, eu vou usar a equação de transformação de gases, né? Então eu vou fazer para o gás A, para o gás B e para o gás C. Então vamos lá, né? Vamos fazer aí por partes, tá? Vou fazer o PVT Povotó para os 3 gases. Então vamos pensar aqui para o nosso gás A, certo? A pressão inicial, eu já vou colocar aqui os valores, tá? Porque a fórmula eu vou usar sempre essa. Pressão inicial do gás A é 3, né? 3 é a pressão inicial. O volume inicial eu vou chamar aqui de V e a temperatura inicial 400 Kelvin. Qual que é a pressão final? É o que eu vou descobrir, né? A pressão final do A. O volume final, quanto que é? 3V, né? Porque olha só, não é 1 mais 1 mais 1? Não são 3 vezes? Ele vai ocupar todo o volume, não vai? E qual temperatura que estabilizou aqui, ó? 300 Kelvin. Então eu posso dizer aqui que a pressão final do gás A vai ser igual ao quê? Vai ser
3V vezes 300 dividido por 3V vezes 400. Eu só passei esse aqui para lá e esse aqui para cá. Então, corto esse com esse. Vai dar 3/4 aqui. Quanto que é 3/4? 0,75 atm. Tudo bem? Então, a pressão final do A dá 0,75 atm. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para o B, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa para o gás B. Então, o gás B, tá? Aí a pressão inicial dele é 4,5 atmosferas, o volume inicial é V e a temperatura é de 600 Kelvin. A pressão final de B é o que eu quero descobrir, então pressão final de B é o que eu quero descobrir. O volume final aqui é 3V e a temperatura final aqui é quando estabilizou, que é 300 Kelvin. Então posso dizer aqui que a pressão final do gás B vai ser igual. Aí eu vou ter aqui, ó, 4,5 V vezes 300 sobre 3V vezes 600. Então a gente pode dizer aqui, ó, posso cortar isso com isso, isso com isso, esse V com esse V. Posso cortar esse 3 com esse 3, eu vou ter 4,5 dividido por 6, que vai dar exatamente a mesma coisa que aqui, né? Então eu vou ter 0,75 também, 0,75 atm. E finalmente agora eu vou calcular aqui para o gás C, tá? Eu não sei se vai caber aqui, deixa eu ver se vocês enxergam, acho que vocês enxergam aqui, né? Vou fazer aqui para o gás C. Qual que é a pressão inicial do gás C? É 1 atmosfera, o volume é 1, a temperatura inicial lá foi de 200 Kelvin. Né? A pressão final do C é o que eu quero descobrir, pressão final do C. O volume final do C é 3V e a temperatura final aqui é 300. Então já vamos fazer o cálculo direto aqui, ó. Pressão final do C vai ser igual a 300V sobre 600V, que eu já fiz 3 vezes 200, tá? A gente vai cortar isso com isso, isso com isso, isso. Então aqui a pressão final do C deu 3 dividido por 6, que dá meio, né? Meio atm. A pergunta dele é qual é a pressão final, né? Qual que é a pressão final do sistema? A pressão final é a soma das pressões dos gases. Então, a gente pode dizer que a pressão total é igual a 0,75, que é a pressão do A, mais 0,75, que é a pressão do B, mais 0,5, que é a pressão do C. Então, a pressão total vai dar 2 atm, que é a alternativa B de bola nesse nosso exercício de número 9. Tá certo? Então, exercício 9, alternativa B de bola, um exercício de mistura de gases. E como a gente fala, né, que na mistura de gases, né, cada gás se comporta como se ele estivesse sozinho, então eu fiz uma transformação, cara. Eu tenho as condições iniciais de temperatura e pressão e volume de cada um dos gases, tenho a condição final de temperatura e de volume, eu calculei a pressão final, somei essas pressões, cheguei aí na pressão total aqui no meu sistema, beleza? O exercício 10 é um exercício muito interessante, caiu no IME, e ele é um exercício assim, né, que a gente precisa, né, ter prestado bastante atenção na aula, principalmente quando a gente fala nos gráficos, né? Quando a gente pensa nas relações das transformações gasosas, né, a gente tem um gráfico que é assim e a gente tem dois gráficos que são assim. O gráfico que é assim é o gráfico que relaciona pressão e volume. Então esse gráfico aqui é a nossa isoterma, que representa a nossa temperatura. Então toda vez que você vê um gráfico deste jeito aqui, a grandeza representada aqui é a temperatura. Então eu posso dizer que esta letra grega aqui, que é o gama, né? Alfa, beta, gama. Que o gama, ele é a temperatura. Então olha só, aqui o gama é a pressão, tá errado. O gama é a temperatura, pode ser. O gama é a temperatura, pode ser. O gama é a pressão, não pode ser. O gama é a temperatura, pode ser. Então já eliminei a letra A e já eliminei a letra D, tá? Tudo bem, então eu sei que isso aqui é temperatura.
Bom, o processo está indo do 1 para o 2, não é? Então, ou ele está aumentando a temperatura, ou ele está aumentando a pressão. Então, vamos ver, ó. O negocinho aqui é a temperatura, beta é a pressão, e o alfa é o volume, em um processo de compressão. Então, vamos pensar que aqui é o volume. O que você está fazendo de B1 para B2? Você está aumentando a pressão. Então, você não está fazendo uma compressão, você não está diminuindo a pressão, você está aumentando a pressão. Tá certo? E vamos pensar no seguinte, ó. Quando você passa aqui, ó, do 1 para o 2, você estaria aumentando a pressão, então você não está fazendo uma compressão, tá certo? Então aqui não pode ser. Outra coisa, é isso mesmo, não pode ser uma compressão, tá? O processo é um resfriamento. Você está indo de 1 para o 2, ó. 1 é uma isoterma aqui, 2 é uma isoterma aqui. A isoterma, quando você anda para frente aqui, ó, a temperatura é maior. Então aqui não é um resfriamento, é um aquecimento, tá certo? Então não pode ser. Aí na alternativa E, alfa é a pressão, tá? Então aqui a pressão está se mantendo constante, beleza? Tudo bem, então a pressão está constante, tá certo? O beta é o volume está aumentando, tá? Bom, e a temperatura também está aumentando. Então isso aqui é um processo de um aquecimento isobárico. Por que isobárico? Porque a pressão é constante, tá bom? Então aqui só pode ser a alternativa E, tá? Por quê? Porque ele está dizendo que é um processo, né, é um processo de aquecimento, porque a temperatura está aumentando, então a gente vê claramente que a temperatura está aumentando, né? Então se a temperatura está aumentando, o que está acontecendo com o volume? O volume está aumentando junto. Por quê? Porque a pressão está constante, tá certo? Então aqui é basicamente um aquecimento, porque a temperatura está aumentando, e isobárico, porque a pressão está se mantendo constante, beleza? Então esse é um exercício bem interessante, um exercício do IME. Bastava você saber que quando eu tenho uma curva com essa característica, essa curva representa uma temperatura. Então você já matava que essa letra aqui, o gama, é a temperatura, então você já eliminava duas alternativas. Aqui um processo de compressão. Não, você está aumentando aqui. Se você estivesse mexendo na pressão, você estaria aumentando a pressão. Então, o processo não é uma compressão, tá? O processo também não pode ser um resfriamento, porque a temperatura está aumentando. Então, o processo só pode ser um aquecimento, e aqui um aquecimento isobárico, porque a pressão está se mantendo constante. Beleza? Tranquilo? Então, exercício 10 aí, alternativa E de escola, tá bom? Vamos então agora para o nosso exercício de número 11, tá? O exercício de número 11, ele está dizendo sobre calibração de pneu, então ele dá uma unidade aqui, ó, de pressão, que é libra por polegada ao quadrado, só que ele fala aqui que uma atmosfera dá mais ou menos 15 libras, então 30 libras seriam 2 atmosferas. Ele está calibrando o pneu aí num dia quente, de 27 graus Celsius, né? O número de mol e o volume são iguais, então ele quer saber qual será a pressão de calibração em atmosfera nos dias mais frios, né? Então, se for 12 graus Celsius. Então, ele está dizendo que a 27 graus Celsius é 30 libras, ou seja, 2 atmosferas. Num dia frio, 12 graus Celsius, qual que seria a pressão? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma relação entre a pressão, então, pressão inicial e temperatura inicial é igual a pressão final vezes a temperatura final. Então a gente tem uma relação aqui, né, de uma transformação gasosa, porque o volume e o número de mol ficam iguais. Então a gente pode dizer aqui que a pressão inicial é 2 atmosferas, a temperatura inicial é 300 Kelvin, a pressão final é o que você quer descobrir, né? Então a pressão final é o que eu vou descobrir, e a temperatura final é 285 Kelvin, né? Porque é 12 graus Celsius, né? 12 graus Celsius, 285 Kelvin. Então a gente pode dizer aqui que a nossa pressão final
vai ser igual ao quê? 2 vezes 285 dividido por 300, né? É isso aí. Então, a nossa pressão final vai assumir qual valor? Então, você vai ter aqui 2 vezes 285 dividido por 300. É 1,9. Tá? Então, aqui a nossa pressão final é 1,9 atm. Daria para fazer isso aqui sem conta, né? Sem usar calculadora, sem fazer nenhum exercício matemático aqui? Teoricamente daria, né? Porque, ó, se você está vendo que a temperatura diminuiu, a pressão tem que diminuir também. Então, se a pressão inicial era 2, então não pode ser 2,11, não pode ser 4,5, não pode ser 14,3. Ou vai ser 1,9 ou 0,89. Só que o 285 ele é muito próximo do 300, ele é um pouco menor. Então aqui vai ser um pouco menor que 2, né? Então você poderia muito bem chegar nessa conclusão sem precisar, né, sem precisar fazer a conta na calculadora, né? Como eu disse, eu estou fazendo a conta aqui para não ter nenhuma chance de errar, tá certo? Então, ufa! Chegamos ao final, hein? Vídeo longo, né? Deu aqui. Então, lógico que eu vou fazer alguns cortezinhos, né, das transições e tal, né? Então vai ficar um pouquinho menor. Mas de verdade, assim, vai dar um pouco mais de trabalho, mas enfim, acho que vocês vão ter todos os exercícios comentados. Acho que vai ficar melhor para vocês estudarem, mais tranquilo para vocês poderem trabalhar com um pouco mais de calma. E aí, com toda certeza, você vai conseguir entender os assuntos, tá? Se não entender, não tem problema nenhum. Só mandar um WhatsApp para mim que a gente tenta resolver aí da melhor maneira possível. Beleza, gente? Então, de vocês, obviamente por aqui mais uma vez me despeço e digo, ó, beijo, tchau!